Bíblia aberta, cartilha de oração. Quem é Saulo? Como diz o texto. Saulo se esforçava, capítulo 8, versículo 3. Só estou fazendo uma memória aqui, ó. Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Agora, capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. Preste atenção, meu filho. Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com estes documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor. Pega a tua Bíblia, pelo amor de Deus, meu filho, você vai perder essa leitura. Oh, Deus! Vai lá, meu filho. Olha aqui, ó. Detalhes importantíssimos. Saulo pediu a quem? Ao grande sacerdote, cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor. Então, os seguidores eram chamados aqueles que estavam no caminho, que moravam ali, tanto homens como mulheres, mas na estrada de Damasco. Quando Saulo já estava perto daquela cidade, qual cidade? Damasco. De repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver. E durante esses dias não comeu, nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu Jesus, clamando: Ananias! Ele respondeu: Estou aqui. E o Senhor disse: Apronte-se, vá na casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito deste homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem em ti, Senhor Jesus. E agora ele veio aqui a Damasco
com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor Jesus disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem, Saulo, para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis, ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão. Queridos irmãos e irmãs, filhos, Saulo, no caminho da cidade de Damasco. Reflita um pouco. Saulo vai com uma comitiva, armado até os dentes, de leis, de carta, autorizado para devastar Damasco, onde nas sinagogas estivesse cristãos, ou melhor, ainda não, os seguidores de Jesus, que eram chamados o que estavam no caminho. Isso é importante. Isso é importante. Marca na tua Bíblia, versículo 2 do capítulo 9. Aqueles que estavam no caminho do Senhor. Portanto, já fica aqui. Quem segue Jesus está no caminho. Caminho da salvação, caminho do seguimento, caminho de ser aqui outro Cristo. Bom, Saulo está imponente. Saulo está com o seu séquito, os que vão para ajudar, para prender, para arrasar. E no caminho ele vê uma luz. Cai no chão. Ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, ali dirão o que você deve fazer. As pessoas ouviram a voz, mas não viram. Só Saulo viu. Mas impressionante que a luz, mais do que a força do clarão, a intensidade, ele ficou cego. Aquele que entrar na cidade para arrasar, entra cego, entra mudado. Eu fico pensando, como o próprio Ananias vai dizer depois, falavam de Saulo, que ele era terrível. E ele diz, Saulo, Ananias vai dizer, um homem mau. Quantas maldades fez, foi isso que Ananias disse a Jesus. Eu vou ajudar esse homem, que em Jerusalém, um homem cheio de maldade, que acabava com os teus seguidores, Jesus. Impressionante. Você refletir como Jesus escolhe Saulo. Como Jesus provoca na vida de Saulo uma transformação. Eu vou parar por aqui. Mas eu queria que hoje, que você lesse mais uma vez esse texto. Padre, o senhor já leu praticamente 2 vezes. E você mais uma. E mais uma. E reflita. Esse chamado que Saulo recebe. E como Jesus transforma a vida desse homem. Aqui está a vocação de Saulo, Paulo, apóstolo.